Capítulo 10. Como fui mandado ao nosso navio com uma canoa cheia de selvagens. Pediu então o chefe do nosso bote ao homem que tínhamos encontrado entre os selvagens que arranjasse uma canoa com tripulação, a qual um de nós levaria a remo ao navio, a fim de que este também viesse. Deu-me ele a incumbência de ir com os selvagens. Já estávamos há 3 noites fora, e a bordo não podiam saber o que nos tinha ocorrido. Quando nós achávamos apenas a distância de um tiro de besta do navio, houve grande alarde a bordo. A equipagem se pôs em posição de defesa e não queria deixar-nos aproximar com a canoa, mas gritaram-me perguntando o que havia, onde tinha ficado os meus camaradas e por que vinha eu sozinho numa canoa cheia de selvagens. Fiquei calado e não dei resposta, pois o chefe do bote havia me ordenado fingir-me aflito para ver o que faria a equipagem de bordo. Como não receberam respostas, discutiam entre si. Qualquer coisa de anormal, provavelmente os outros morreram. E os selvagens vêm com este único homem? É, de certo há mais gente de emboscada para atacar o navio. Eles queriam atirar, porém interpelaram-me ainda uma vez. Então comecei a rir e disse: acalmai, vós, boas notícias. Deixai-me que me aproxime e vos contarei tudo. Então lhes narrei em que pé estavam as coisas, e eles muito se alegraram. Os selvagens voltaram para casa com a sua canoa. Aproximamo-nos com o navio às vizinhanças de suas habitações e ancoramos. Aí ficamos à espera dos outros navios que haviam perdido durante a tempestade e que ainda deviam chegar. A aldeia chamava-se Cotia. O homem que tínhamos encontrado era João Fernandes, um basto da cidade de Bibal, e os selvagens denominavam-se carijós. Eles nos trouxeram muita caça e peixe, em troca lhe demos anzóis. Capítulo 11. Como o segundo navio, do qual durante a viagem fomos separados, chegou com o primeiro piloto da nossa esquadra. Quando havia já cerca de 3 semanas, estávamos ancorados. Chegou o navio no qual viajava o primeiro piloto. Do terceiro navio, nada mais soubemos. Tinha se perdido. Preparamos-nos então para prosseguir viagem e armazenamos provisão de boca para 6 meses, pois até o Rio da Prata tinha ainda cerca de 300 milhas. Tudo estava pronto, quando um dia o navio grande afundou no porto, e assim não pôde ser levada a ter uma viagem projetada. Durante 2 anos ficamos em paragens ermas e passamos muito perigos. Padecemos grande fome, tivemos que comer largatos e ratos silvestres e outros animais assim estranhos que podíamos apanhar e também crustáceos que se prendiam às pedras na água e os outros alimentos igualmente desconhecidos. No começo, os selvagens nos trouxeram víveres suficiente, enquanto receberam de nós bastante mercadoria em troca. Depois, seguiu a maioria para outras regiões. Não devíamos também confiar muito neles. Assim, não tínhamos nenhuma vontade de aí permanecer e perecer. Resolvemos, portanto, que a maioria dentre nós devia partir por terra para a província de Assunção, que ficava distante cerca de 300 milhas. Os demais deviam, do mesmo modo, para lá navegar com o navio restante. A estes últimos, escolheu para si o capitão
e eu estava entre eles. Aqueles que seguiram por terra se muniram de víveres para a caminhada através do sertão. Levaram também consigo alguns índios. Muito dentre eles morreram de fome. Os remanescentes, porém, chegaram ao seu destino, como mais tarde soubemos. Também para nós que ficamos, era um navio muito pequeno para uma viagem por mar.